Olá! Determinada e ativa, ela é muito perfeccionista. Natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Flávio e da Dona Maria Goretti descobriu as vendas ainda na terceira série, quando, perspicaz, vendeu um estojo com lápis para um colega. A esposa do Alexandre tem formação em enfermagem e chegou a trabalhar na área, mas a veia comercial falou mais alto. Passou a trabalhar com o pai e o próximo passo foi fundar a própria empresa, a Cepos Mundi, destaque na inovação de chapas plásticas. Mais tarde, a mãe do Gustavo e da Alessandra criou a Cepo Titânio e hoje toca com o marido as empresas Certon e Alanis Tiras de EVA, também na área calçadista. Hoje teremos uma conversa de peso com a empresária Joyce Fett. Seja muito bem-vinda, Joyce. Um grande prazer conversar contigo em uma conversa de peso. Lembrando que Fett, em alemão, quer dizer... Gorda. Então, a gente devia trocar esse nome aí, fico com... E daí a gente não precisa falar do outro nome também. Então isso a gente pode cortar. Vamos adiante daqui. Tu és natural de Novo Hamburgo, criada na Lomba Grande. Sim, criada na Lomba Grande. Tua família é uma família muito tradicional, né? Isso. Teu avô quem foi? Meu avô foi Arcedino Conceição. Uma grande honra no tempo dos políticos honestos ainda. Né? E fez muita coisa, ele fez muitas coisas boas para a cidade, na parte da saúde, na parte até de infraestrutura, das ruas, né? Falando em ruas, tem uma rua lá na Lomba com o nome dele, Arcedino Conceição também. E foi uma pessoa muito boa, né? Os meus avós todos, os quatro foram muito bons, assim. O que tu lembra da Lomba Grande como tua terra infância? Da Lomba Grande eu lembro tem uma imagem assim de uma figueira, né, uma visão imaginária de um disco voador, que era muito escuro de noite, então era coletivo, assim, os primos todos em escadinhas, assim, pequenininhos, 6, 7, 8, 9, e a gente ficava sentado na área muito escuro, tentando esperar o disco voador chegar, e a gente esperou, e até hoje continua esperando. Nunca apareceu nada não parecido vi nada, com isso? nem estrela cadente, né? Foi triste, né? Eu lembro muito da Mumu, os pés de goiabeira, que eu adoro goiaba, né? Então eu lembra que tinha uma plantação de goiaba imensa ali, né? Da Mumu. Aí, agora, mesmo, né? daquela, passeando de Tobata, lembra da Tobata? A gente fazia isso lá quando iam pegar cana pro gado e a gente ia junto. Eu lembro quando meu avô tinha uma... Diferente do que é hoje, né? Só criança... sentar na frente do computador, no videogame. Da tendinite, essa coisa de computador, era bem diferente. Sim. E de onde é que surgiu a vontade de fazer enfermagem? Sim, uma outra história. A minha mãe, que colocou meu nome de Joyce por causa de uma novela. E essa Joyce era uma enfermeira. Então eu fui criada com aquela ideia fixa dela que eu seria uma enfermeira e fiquei sendo uma enfermeira. E como enfermagem por causa disso? Sim, acabei gostando, mas como enfermeira eu sou ótima vendedora, então a gente foi adaptando aí, né? E a minha dificuldade, assim, de fazer um silêncio dentro de uma UTI não era muito, né? Então... Tu é uma pessoa sempre espirituosa, tá sempre rindo, Sim. Tirando sarro de tudo, de ti mesmo principalmente. Que as coisas acontecem comigo, então, eu não sei por que acontece. Acontece uma forma diferente de enxergar? Não, acontecem mesmo. Não, é estranho, assim, eu vejo a vida mais leve, eu tento ser um pouco diferente das outras pessoas. É que eu tenho uma coisa assim, até eles, o pessoal ri, né, a vida não tem, como é que é, não é como o gato que tem 7 vidas, mas é brincadeira, isso não é sério, gente, não levem a sério. Mas assim, é uma vida só aqui que eu não sei se existe reencarnação, o que tem, o que não tem, a gente não sabe, a gente não morreu. É como... uma criança, está grávida, né, da criança, está ali, e tal, e a criança não sabe o mundo que vai ter lá fora, ali dentro está bom, está no lugar da mãe, mas fora pode ser melhor, então tu não sabe, tu não viu, tu não morreu. Então eu acho assim que tu tem que aproveitar cada segundo, cada minuto, porque isso é felicidade, não é tu... Claro, trabalhar cansa, tem momentos desgastantes, tem que ser sério, tem que ser firme, tem que comandar uma equipe,
tem que fazer um time, tem que fazer esse time gostar do líder, né? Então, é complicado, tu tem que trazer as coisas de volta para ti. Então, tu trabalha, tu cria, tu vê, mas quando tu chega, a tua casa tá lá, a tua cama tá fofinha, a tua cama tá limpinha, tu tem como ter uma pessoa para cuidar de ti, das tuas coisas, da tua família, tu tem a comidinha que tu gosta, porque tu trabalhou para aquilo e tu olhar o retorno daquilo é felicidade, né? Tu tem que tentar, tu tem que trabalhar, é duro, é muito duro. É muito Mas duro. prazeroso. Mas prazeroso quando tu vê que e tu... aí o prazer é realmente essa coisa de estar sempre brincando com tudo. Eu preciso recuperar algumas dessas histórias que são sensacionais, né? Eu acho que isso de maneira nenhuma te expõe, eu acho que de todas as formas isso enaltece essa construção, né? E aí a gente vê realmente que talvez o lugar certo seja onde tu está agora vendendo, trabalhando, construindo, batalhando por esse mercado do calçado que ainda representa Novo Hamburgo como nenhum outro elemento. Com certeza. Certo? Que história foi essa da morta que gemeu no necrotério? Essa história aí é complicada. É que eu comecei muito nova. Eu comecei com 13 anos como técnica de enfermagem, né? E, quer dizer, entrei no Santa Catarina, na Escola Santa Catarina com 13 anos, né? Com 16 eu era técnica de enfermagem. Eu era muito nova. Então, para te trabalhar no hospital, eu tinha que ter autorização, uma liberação do juiz, porque eu era de menor, né? Trabalhar não podia, mas fazer estágio tu podia, né? Então, eu fui lá e fazia um gato e sapato. Então, eu aprendi a ficar esperta na enfermagem. A coisa foi rápida, porque eu tinha um medo de morto que tu não tem noção, sabe? Mas era pavoroso. A Joyce estava ali, a emergência era comigo. Eu era apaixonada por emergência, morria, a Joyce ia para a lancheria, dava hora do lanche, né? Então, até o corpo sumia, né? Eu já tinha. E um dia me pegaram. Isso é hoje que a gente corrige a Joyce, né? E aí fui eu, no geral, era o antigo Hospital Geral, né? Eu entro lá no geral e aí estava dando, eu acho que era final do campeonato, eu acho que era final da Copa do Mundo. Se eu não me engano, eu não sou muito boa em futebol, eu acho que era o Baggio que ia fazer um gol contra o Tafarel em 94. Aquele pênalti que o Baggio errou. Nos deu o campeonato. Exatamente. E aí eu estava de plantão. De plantão. 10 para 7 da noite, 7 horas acabava o plantão e o Brasil ganhava a Copa, né? E aí eu ali, me entra uma senhora já assim, bem judiada mesmo, tava assim feia, né, tava raladinha a coisa ali, né? E ela entrou, mas ela já deu entrada assim, ela já deu entrada morta praticamente, ela morreu ali dentro, não tinha nem entrado na curva da emergência ali e foi. E aí eu só podia passar o plantão com tudo em dia, sem nada, não podia ter morto nenhum, tudo arrumadinho, tudo direitinho, tudo contadinho, tudo certinho, né? E aí o médico foi lá, fez o atestado de óbito e tal, faleceu a pessoa, né? Aí eu tinha que fazer o tamponamento. Que tamponamento, deve saber, né? Tem que colocar algodão em todas, né, as aberturas, aquele negócio todo. E eu peguei, eu me lembrava pouco, não é? Eu sempre me escapava, então não tive chance, e estava todo mundo olhando, e eu era a única mulher que tinha ali, né? Então, tudo olhando a Copa, eu disse, tomei, né? Fui lá fazer e fiz o tamponamento, e eu acho que eu não consegui fazer muito bem. E aí fechou, botei o lençol por cima e descia. A gente chamava de laje de pedra, né? Tu descia no primeiro andar lá embaixo, pegava o elevador, tudo. E eu sozinha ali, né? Aí consegui uma ajuda ainda de uma colega para carregar até a maca e fiquei eu e a morte sozinha no elevador. Desci, tudo, uma outra colega me ajudou, puxou pela outra unidade, abriu o laje de pedra. Já tinha mais alguns cadáveres ali, tudo certinho, mas recolheriam em breve, né? E aí estava sobrando um pedacinho. Eu tive que passar por cima de alguns ainda, porque era bem pequeno, bem pequeno. E a colega disse, Joyce, tu vai lá dentro, eu fico aqui fora. Eu disse, não acredito, né? Como ela era de outra unidade, eu era do plantão lá de cima, tive que entrar. Né? Daí, essa é a vez que eu aprendi. Entrei, quando eu estou lá dentro, cada um na ponta do lençol, imagina a situação, né? Eu de costas para a parede, um quadradinho, uma abertura, né? Uma outra técnica na saída. Aí entrei, pisei na laje de pedra, um morto no meio das minhas pernas, porque tinha um aqui e outro era um banco. Era simplesmente bem precário, né? Aí eu peguei a ponta do avental, né, do lençol e uma no 13, né? 13, puf, quando eu larguei, ela bateu as costas na pedra, ela fez ai. E eu fui por cima, passei por cima e larguei, né? Eu não me lembro desse trajeto de eu ter chegado até a emergência. Eu não lembro, sério, eu apaguei da mente.
Eu cheguei lá pro doutor na hora do chute, né? A morta tá viva. E fiz um fiasco dentro do geral. Deu direção, deu todo mundo, foi um fiascão, né? E todo mundo desceu. Ninguém lembrou nem de pegar mais o ônibus para ir embora, né? Encheu de gente volta ali, né? E aí leva a morta para cima, leva tudo. Mas é que na hora, eu acho que ficou o ar dentro e eu botei aquele algodão tão rápido e quando bateu com o pulmão... Ela estava em óbito já. Claro, o arzinho voltou e vibrou, a corda vocal fez ai. E eu não queria saber se era vibração de corda vocal, nada. Nossa, foi meu último tamponamento. Nunca mais, eu jurei que nunca mais ia fazer aquilo, né? E a barata? A da barata foi no IML, aí foi um breve estágio. Assim. Tu gostava do IML depois? Sim. A partir daquele momento, tudo certo. Eram os únicos que não reclamavam, porque eu falava muito. Então, às vezes eu falava sozinha um pouco ali. Então... Trabalhou com Caju. Com Caju, falecido Caju também. Peguei alguma parte com o Dr. Nouro, ainda aprendi muita coisa com ele, muita coisa. Inclusive, o respeito, né? Essa parte da enfermagem eu levei muito para a minha profissão, em termos de organização, porque a enfermeira tem uma coisa nela, tudo é muito longe, tudo é muito distante. Então, se tu não usar a cabeça, tu usa as pernas. Esqueceu o estetoscópio, tu vai ter que caminhar todo o corredor para buscar. Né? Então, ou tu vai ter que buscar uma gase, ou uma atadura, ou uma medicação, o paciente vai ficar aqueles minutos com dor e aquilo dói em mim. Então, tu tem que carregar tudo junto e essa questão de organização eu aprendi na parte empresária. Mas, assim, a questão da barata foi porque eu causei também. Onde eu vou, eu causo um pouco de tumulto, né? Não é muito, mas às vezes eu causo um pouco. Até se eu fico quieta, eu causo um pouquinho de tumulto. Aí eu sei que entrou, a gente tinha uma autópsia para fazer, nem lembro o que era, né? Eu acho que era foi no mesmo dia que chegou um baleado, e aí eu não sabia como é que eu ia fazer, e aí pro jornal tava lá, queria saber quantos tiros, tal e tal, e aí eu perguntei pro Dr. Nouro, Dr. Nouro, como é que eu faço, né? Eu não sabia direito, né? Tu conta quantos furos tem ali e fala, né? Tu vai achar o furo no abdômen e tu vê. Aí apareceu no jornal, tinha 12 tiros, não sei o quê. Eu contei de um lado, virei e contei do outro. E foi uma peneira, né? Aquilo. E nesse meio tempo, estava entrando um pessoal do Santa fazendo uma visita para o IML, né? E eu tenho um pavor imenso de barata. Realmente o morto não é um problema, mas a barata, assim, é uma coisa complicada comigo, né? E eu tô ali, daqui a pouco passa uma barata correndo e as meninas recém entrando na porta, né? E eu fiz um correrio, fiz um griteiro e aquilo ficou assim geral. Só tinha meninas, né? Tudo nos 15 anos, 16, assim. Foi um fiasco ali, deu gente correndo e o necrotério era onde é o cemitério, o municipal ali hoje, né? Nossa, aquilo ali foi assim, tinha gente na rua vendo, começaram a gritar, começaram a correr. Foi uma coisa assim, por causa de uma barata. E não era um morto, elas achavam que era um morto que eu estava gritando. Esse negócio de mandar medir a pressão arterial de morto é uma coisa comum, então? Não sou a primeira. Entre os estudantes. Não fui a faz primeira. parte da brincadeira, da sacanagem com os colegas, preparando para essa vida. Entre outras. Entre outras também. Mas eu me vinguei de algumas depois, assim, também, né? A da pressão arterial, eu tinha realmente, como eu falei, muito medo de morto, né? Eu nunca tinha... Fiz todo o técnico sem encostar num morto. Daí só no estágio depois que aconteceu, né? E aí teve uma situação que eu entrei, era o enfermeiro Gilvan, eu acho que ele era da Unimed, incrível, uma bela pessoa, né? Aí ele pediu, porque a gente fazia o pior, né? Hoje é tudo mais fácil, mais simples. Eu não uso relógio porque eu tenho uma raiva de ficar contando gotinha ainda de soro e tudo, e respiração. Hoje tudo é prático, tu tem todo equipamento para tudo, né? E aí eu sei que eu fui fazer e já tinha dado um óbito e eles sabiam daquilo, né? Era um corredor de pessoas de idade, né? Já estava ali acamado há muito tempo e há muitos dias ele já estava, né? E então, não era horário de visita, não tinha ninguém, e aí eles constataram que a pessoa estava morta, né? Aí eu entrei ali, Joyce, verifica a pressão de todo mundo. E foi, né? No corredor, voltei, né? Mas eram uns 40, né? E aí eu entrei no quarto dele e, oi, vô, bom dia. E o vô quieto? Não, nada, nem criava, disse, Aí eu achei, né? Era um sedativo, alguma coisa, não sabia nada, né? Aí, aquele sorinho todo amarelo, um monte de coisa dentro, eles, tá dormindo, ferrado, né? Ô, vô, dá o braço. Nada. Aí eu puxei, mas ele não estava tão gelado. Eu chegava lá e zero, chegava lá e zero.
Aí começou a correr uma lágrima em mim, assim, e começou a tremer, sabe o bichinho, aquele o esquilo da Era do Gelo? Começou a acontecer aquilo comigo. E foi. Aí que eu constatei que estava morto. Eu gritei, saí correndo, gritando. Aí me chamaram, né, no Regina, aí me chamaram lá, aí conversaram, aí veio psicóloga, tudo, e aquele negócio todo, né? E era só por isso. Mas depois fui me acostumando. Né? Vamos falar sobre a Joyce empresária, vendedora, isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com a empresária Joyce Ferro.